Oi, sou Paulo Marchetti e volto com mais um vídeo a respeito dos lançamentos e fatos e curiosidades da semana do dia 2 a 8 de agosto. Neste ano que eu faço esses vídeos, em 2026, já iniciando o oitavo mês do ano, e trago aqui curiosidades que estão aqui no meu calendário do rock, que eu lancei em março de 2025. Até queria falar um pouquinho sobre este calendário, que é o único calendário musical da literatura brasileira. Para eu fazê-lo, que eu comecei em 98 e peguei firme mesmo a partir de 2001. 98 eu ainda estava na MTV, e em 2001 já estava fora da MTV, e nesse nesses, nesses poucos anos antes de 2001, eu, eu pegava as informações que me chegavam na MTV, porque lá a gente ah, assinava todas as revistas, todos os jornais do país, inclusive estrangeiros, tudo. Então eu aproveitava aquele material e quando eu ia escrever algum texto, fazer alguma coisa para algum programa, eu me, me deparava com alguma data, eu já separava, anotava num caderno tudo. Em 2001 eu comecei a fazer por conta. Aí eu fui para sebos, fui para bibliotecas e banco de dados do Estadão, da Folha. Eu, para fazer esse livro, ele tem 1.850 datas, mais ou menos, 1.850 datas, pode ser um pouquinho mais até. E para ele assim, é o que eu costumo dizer, ele pinga assim jornalismo, porque ele é todo feito em jornalismo, não tem opinião minha, não tem nada aqui, são fatos que eu achei exatamente na mídia, nos principais jornais do país. São eles: Folha de São Paulo, O Globo, o Estadão. Claro que eu pesquisei também Jornal do Brasil e outros jornais, Jornal da Tarde de São Paulo, enfim, Correio Brasiliense, tantos outros jornais, mas foi basicamente esses três jornais e revistas e discos, entrevistas. Ó, eu fui atrás do que eu pude em todos esses anos, de 98 a 2024. Eu achava telefone de músicos que participaram da Jovem Guarda, ligava para eles na cara de pau, outros músicos dos anos 90, músicos dos anos 80, dos anos 70, e assim eu fui juntando as datas e fiz essa coletânea aqui, que é basicamente a história do rock brasileiro, porque ele começa em 24 de outubro de 1955 e vai até 2020, final de 2024 e iníciozinho de 2025, que foi quando eu publiquei de forma completamente independente. Fui atrás até de parceiros para me ajudar a fazer, mas ninguém se interessou. Editoras parceiras que pudessem se interessar em publicar o livro, também ninguém se interessou, exatamente pelo fato do brasileiro, a gente despreza a nossa história, infelizmente. Não é o meu caso, porque eu amo história, independente de ser rock, eu amo história de uma forma geral, história do mundo, história do Brasil, tudo. E eu faço esses vídeos exatamente para poder trazer de volta essa memória nossa, porque muita gente esquece dos discos, das histórias e do que foi lançado, do que foi feito. E nesses 70 anos de rock, completados em 24 de outubro de 2025, existem muitas histórias, muitas coisas legais, muitas coincidências. A nossa história musical, aqui eu falo do rock, mas de uma forma geral, é riquíssima. Se você for para música caipira, para MPB, não tem nem conversa, assim. A gente é muito musical. Somos um país assim extremamente musical. Estou aqui arrumando a minha colinha dos lançamentos e aí eu fiz esse livro baseado em jornalismo. Como eu falei, não tem opinião minha, não tem nada. Eu fui atrás das informações. Eu, quando não achava uma informação em algum lugar, eu tentava achar um músico, um artista que pudesse trazer. Como eu falei, fui para a biblioteca, o Arquivo Nacional. Eu fuçava em tudo. Então, foi uma pesquisa muito doida e, por sorte, consegui juntar essa coletânea de quase 1.900 datas. E, assim, depois que eu publiquei o livro, ainda mesmo
de ressaca de tanto material aqui, eu fui atrás ainda de algumas datas que estão guardadas aqui. Quem sabe eu acho uma parceria para publicar uma segunda edição, mas não vou mais publicar de forma independente, porque é um custo muito alto, é dor de cabeça e, enfim, é isso. Então vamos começar aqui vou abrir aqui as capas dos lançamentos dessa semana a, de 2 a 8 de agosto, a começar por esse maravilhoso clássico, que é dos Mutantes, na verdade, né? Não é um álbum da Rita Lee. Esse é o primeiro dia, como que é o... Enfim, esse aqui, na verdade, é um segundo álbum lançado pela Rita, pelo Mutantes, com o nome de Rita. Tem o Building Up e tem este, que é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Se eu não me engano, essa eu tô aí. Posso estar errando o nome do disco inteiro, me perdoe, é muita informação, até para me arrumar aqui, me ajeitar. Mas, enfim, esse álbum é de 72. Eu prefiro muito mais este trabalho do que o Building Up. Esse aqui é muito mais divertido, é muito mais legal. E ele foi gravado, esses dois álbuns da Rita Lee, que na verdade são álbuns dos Mutantes, eles têm o nome da Rita Lee por contrato. O Mutantes, no contrato era um disco por ano, então, é, no caso do Build Up, eles quiseram gravar um segundo álbum, então botaram o nome da Rita. E neste aqui, o que aconteceu foi que o estúdio Eldorado ficou pronto em São Paulo. Eu tive até o prazer de gravar nesse estúdio. Logo que eu cheguei em São Paulo, eu compunha jingles junto com o Bingo, o Paul Checkley, e eu botava as vozes nesses jingles. E teve um deles que a gente foi até o estúdio Eldorado para poder gravar esse jingle. Então foi maravilhoso o estúdio, pô, foi uma honra. E eu pude estar dentro desse estúdio. E este álbum é maravilhoso, Liminha arrebenta, assim, tem só música maravilhosa, Vamos Tratar da Saúde, Fica Comigo, enfim, um monte de tudo. O disco inteiro, quando eu ponho para escutar, ele passa batido, às vezes escuto até duas vezes seguidas, e então ele abre essa semana de lançamentos. Não tem nada dos anos 60, dos anos 50. Essa semana começa com 1972, com esse belíssimo trabalho do Mutantes, que foi, na verdade, até o último com a formação clássica do Mutantes. Os três, né? A Rita Lee, o Arnaldo Batista e o Sérgio Dias, o Dinho na bateria e o Liminha no baixo. Então, esse aqui foi o último registro com os cinco juntos. Aí depois, Mutantes mudou bastante. Até tem na lista de curiosidades um outro fato do Mutantes nesta semana. Mas, seguindo aqui, depois da Rita, que é em 72, vou para 73, não tem nem muito o que falar sobre esse belíssimo trabalho dos Secos e Molhados, o primeiro álbum Secos e Molhados, de 73, só clássico. Muitos artistas já regravaram tudo que podia regravar desse trabalho, o Vira, Sangue Latino, Assim Assado, e putz, tudo, né? O disco inteiro de cabo a rabo, é muito bom. É impossível, tem crianças de 10 anos de idade, hoje, em 2026, que conhecem esse disco, que conhecem alguma música desse disco, porque ele é um disco atemporal e, ao contrário de outros que eu trago aqui para a gente reviver a nossa memória, então esse aí não tem como, esse aí é algo constante em todas as gerações. E nele, de músicos, tem o Willy Vedager, que era o baixista que ajudou a arranjar essas músicas. O Willy, ele era do Beach Boys, que acompanhou o Caetano Veloso nos anos 60, principalmente naquela fase dos festivais da Record. Se você acessar imagens desse festival com o Caetano Veloso, tudo, você vai ver o Beach Boys ali tocando junto. Tem o Marcelo Frias na bateria, que também era do Beach Boys.
Marcelo Frias, que tocou com tantos outros artistas, ele também acompanhou nesse disco, Secos e Molhados, e o grande Zé Rodrigues, que é o tecladista, também ajudou nos arranjos deste álbum, e também do segundo. O Willy também está no segundo disco do Secos e Molhados, aquele que foi lançado em 74 e logo depois retirado das lojas, porque o trio João Ricardo, Gerson Conrad e Ney Matogrosso se desfez, aí logo que o disco chegou às lojas, mas isso é outra história, né? Eu chego até lá. Então, esse trabalho maravilhoso dos Secos e Molhados de 73 foi lançado nessa semana, de 2 a 8 de agosto. Pulo para 74, o primeiro disco do Som Nosso de Cada Dia. Snags também é um clássico do absoluto do rock progressivo, e ele é rock progressivo mesmo, tirando assim Bicho do Mato, que eu acho maravilhosa a música. Acho que tem 6 faixas só este álbum, porque é progressivo, então as faixas são longas, aquela coisa toda das viagens psicodélicas do rock progressivo, tá bem aí, é um clássico do rock brasileiro. E Bicho do Mato é uma música mais curta, ela tem uma estrutura mais comercial, vamos dizer assim, e nunca foi regravada. Como eu digo sempre, resgato esses discos exatamente para você poder ir atrás deles, escutá-los, ir atrás deles, escutá-los novamente, aproveitar as músicas e até os músicos de hoje, seja artistas novos ou não, de resgatar alguma coisa desses álbuns que sempre tem coisa boa. E falar de coisa boa, em 79, o Raul Seixas lançou Por Quem os Sinos Dobram, tem Idi Amin Dada, O Segredo do Universo, Movido a Álcool, e é um disco recheado de parcerias do Raul, ou um novo parceiro do Raul, né, o Osmar Rasmussen. Basicamente, eu acho que praticamente todas as faixas desse álbum parceria dos dois. E na bateria tem o Mamão, Pedrinho Batera, que também era do Som Nosso de Cada Dia, o Pedrinho. No baixo tem o Paulo César Barros, que era do Renato e seus Blue Caps, o PC Barros, que volta e meia eu falo dele aqui, porque ele gravou muitos discos, ele gravou, inclusive do Raul e de tantos outros artistas, seja de rock, seja de MPB. O PC Barros, ele é presença constante em vários clássicos da nossa música, da música brasileira, independente de ser rock. Tem a participação do Danilo Caymmi, do Sérgio Dias, que também volta e meia tocava em outros discos, além de Mutantes. Ele participava não só do Raul e de outros artistas dos anos 70. E a produção é do Gaspar Lamounier, que tem uma parceria, o Gaspar, não, desculpa, o Gastão Lamounier, ele tem uma parceria no Som Nosso de Cada Dia, no Snags, e produziu e compôs outras músicas também dessa época. Ele é presente também em vários outros trabalhos. Seguindo aqui, em 81, tem esse belíssimo, belíssimo trabalho do Robertinho do Recife, um álbum maravilhoso, Satisfação chama, e ficou muito conhecido por 2 músicas esse trabalho, Seja o Seu Céu e O Elefante, que é uma música quase infantil, que estourou muito, inclusive, a criançada gostava na época da música. Tinha os programas da Globo Musical, o Chacrinha, tudo, o Globo de Ouro e tal, e o Robertinho do Recife estava presente nesses programas todos, não só fazendo playback do O Elefante, mas também Seja o Seu Céu, tem Bombom. E o Robertinho do Recife é um cara, pô, ele é um. Olha, não tem nem palavras para falar de Robertinho do Recife. Ele também é de suma, assim como PC Barros, por exemplo. Estou pegando só um nome de exemplo, mas são tantos músicos que é importantíssimo para a nossa música. O Robertinho do Recife também. Ele gravou e tocou nos anos 60 com a Rosemary, com o Gerry Adriani. Aí depois ele foi parceiro e gravou e tocou com Fagner, com a Gal Costa, com o Zé Ramalho, Yahoo, um grupo dos anos 80.
o Marconi Notaro, o Flaviola e o Bando do Sol. Ele participa desses dois álbuns, que são importantíssimos para a cena do Recife, que tinha o Recife, a Sangria, Alceu Valença, tantos outros nomes importantíssimos que tinha na cena do Recife, e que foi muito importante para o rock brasileiro. E o Marconi Notaro e o Flaviola, por exemplo, eles eram poetas que lançaram álbuns, um só, né, tanto o Marconi quanto o Flaviola, mas são discos muito bem importantes para a nossa história, e vale o resgate. Eu não sei se eu não me engano, tanto o Marconi Notaro quanto o Flaviola e o Bando do Sol está nas plataformas de streaming, vale a pena ir atrás. E o Robertinho do Recife, ele, além disso, ele fez o Metal Mania, que gravou dois álbuns, né, um nos anos 80, que ficou bastante famoso, aí depois, já nos anos 2000, ele resgatou o Metal Mania e gravou outro álbum. Ele tocou fora do país, jazz, tudo, foi para os Estados Unidos, e ele é um sobrevivente, né, porque quando ele era pequeno sofreu acidente, quando ele era adolescente sofreu acidente, quando ele estava nos Estados Unidos sofreu acidente, e mesmo assim está aí firme e forte até hoje. É uma admiração muito grande que eu tenho pelo Robertinho do Recife. E assim, não só eu, mas todos os músicos, o universo da música brasileira tem uma admiração muito. O Robertinho, ele é muito importante, por mais que ele esteja hoje fora da mídia, desde os anos 90, ele está mais afastado, mais como produtor, cuidando mais da sua vida pessoal, tudo, tem lançamentos. Ele também ele está sempre, né, lançando discos novos, projetos novos, envolvido com outros artistas e tal. Então, é um nome também muito importante para ser resgatado, para prestar atenção, para escutar, para enfim, para admirar. Essa é a palavra certa. E aí, de 81, que é este álbum Satisfação, do Robertinho de Recife, pulo para 85, que é esse disco do Lulu, que tem Sincero, De Repente, Cara Normal. Já não é um disco assim recheado de hits como os anteriores, mas também foi um disco muito bem aceito, o ano do Rock in Rio, muito bem trabalhado esse álbum, e faz parte desse momento muito criativo do Lulu Santos. Ainda em 85 tem esse maravilhoso. Eu sou suspeito para falar de Hanoi Hanoi, sou suspeito para falar de Arnaldo Brandão, porque eu sou muito fã, inclusive deste álbum, primeiro do Hanoi Hanoi, depois que o Arnaldo Brandão, depois que o Brilho acabou, o Brilho que tinha Vinícius Cantuária, que ficou famosa, o Brilho ficou famoso pela música Noite do Prazer. O Brilho acabou em 84, Brilho lançou o álbum em 83, aí em 84 o grupo acabou e o Arnaldo Brandão formou o Hanoi Hanoi. E a história do Arnaldo Brandão começa nos anos 70, com Raul Seixas, com Caetano Veloso, com a Bolha, uma história riquíssima. Volta quando eu tenho oportunidade, quando ele aparece aqui, o Arnaldo Brandão, eu sempre lembro que é muito importante, você que está no Rio, você que é do Rio, é muito importante a gente ter uma biografia do Arnaldo Brandão. Então, se você tiver essa proatividade, gostar de escrever, se você é escritor e tudo, por favor, procure, faça esse favor para nós, para a música brasileira, procure o Arnaldo Brandão e faça uma biografia dele, que é muito importante. O Arnaldo Brandão, inclusive, ele tem uma parte da história dele quando ele estava em Londres, ele conviveu com Rolling Stones, mas aí é outra história. Nesse álbum tem Partido Verde Alemão, Blá Blá Blá, que ficou famoso com música que ficou famosa, Bababá Eu Te Amo, né, com Lobão, que é a parceria dele com Lobão. Tem Bom Sucesso 68, que é maravilhosa, Totalmente Demais, gravada pelo Caetano e por tantos outros artistas. Nem Sansão Nem Dalila, que foi gravada pelo Cazuza, não lembro em qual álbum do Cazuza, mas é uma parceria. O Arnaldo Brandão tem muitas parcerias com o Cazuza. E esse é um descasso do Hanoi Hanoi, que não fez muito sucesso nos anos 80, não sei porquê, não sei dizer.
já comentei aqui que tinham, ó, nessa época, nos anos 80, principalmente, tinha eu não sei, uma certa resistência de algumas, do público, com alguns grupos que eram muito cariocas, que eram muito paulistanos, que eram muito gaúchos. Então tinha uma certa rejeição. Eu não sei, isso é uma teoria minha, assim, de que o Hanoi Hanoi não teve o devido reconhecimento, exatamente porque era uma coisa muito carioca, tal. Então tinha, que nem aconteceu com o Picassos Falsos, Ojeriza e tantos Garotos da Rua, né? Falei do Sul, e tantos outros artistas. Não sei, isso é uma teoria minha, não sei se faz sentido, mas é o que eu penso. E seguindo aqui os anos 80, tem esse trabalho maravilhoso, estou aqui dando risada porque é o Detrito, né? O Detrito Federal, meus velhos amigos de Brasília, e na época que o Detrito, este álbum, Vítimas do Milagre, que ele chama de 87, como eu falei, é a primeira vez que o Charles Gavan, do Titãs, trabalhou como produtor, aí depois ele veio trabalhar novamente só quando o Titãs criou o Banguela, mas o Charles ele sempre se interessou pela produção, por esse trabalho de bastidor. Ele foi para isso, acho que já nos anos 90, nas férias do Titã, se não me engano, ele foi para Londres, morou lá um ano, alguns 6 meses, não sei. Ele foi fazer um curso de produção, se dedicou a isso tudo, e esse é o primeiro trabalho dele. Não é um disco bem gravado, infelizmente. O repertório, as composições são muito boas, como eu sempre digo, é importante separar a qualidade das composições com a qualidade do trabalho, do disco, do álbum, né? E este é o caso de ter músicas muito boas, e uma gravação que peca um pouquinho. Eu não digo nem na produção, mas em tudo, em todas as fases, na mixagem, na masterização, tudo tem algumas falhas, infelizmente. Mas é um descasso. Tem Se o Tempo Voltasse, que foi a música de trabalho, que tocou muito em rádio, né? Se seu pai pudesse escolher, você acha que o filho seria você? Tem Sun City, tem Tá Com Nada, tem participação do Jander, da Plebe, da Marielle, que depois fez o Vulcana, Marielle que também cantou no Arte no Escuro. Como eu falei, a produção do Charles Gavan. O Charles Gavan também toca bateria em, sei lá, 2, 3 faixas. E logo que eu cheguei em São Paulo, o pessoal do Detrito veio para cá, todo mundo morava em Brasília, e o Detrito veio para cá para fazer a divulgação. Passaram aqui uma semana para fazer a divulgação do álbum, e eu fiquei com eles. Eu conhecia há pouco São Paulo, e eu estava hospedado na casa da minha avó, que era 15 minutos a pé do hotel onde o Detrito estava. Então, assim, eu acordava e ia para o hotel, e a gente fui com eles para as rádios, para as emissoras de TV, para fazer a divulgação do disco. Eles fizeram o show de lançamento em São Paulo, no antigo Latitude 3001, que era uma caravela, né, era um barco que tinha na Avenida 23 de Maio. Eu que fiz a iluminação do show, inclusive. Foi uma semana bastante divertida, e é um disco bem legal esse para resgatar. Não sei se está nas plataformas de streaming, mas com certeza deve ter todas as faixas no YouTube, e vale a pena escutá-lo. Esse também é o primeiro álbum do Sexo Explícito, que depois mudou o nome, tirou o O e juntou, ficou Sex Explícito. Este é o primeiro trabalho. Para quem não sabe, o Sexo Explícito tem em sua formação o John Ulloa, que fez nos anos 90 o Pato Fu, e tem Bonanza Exorcista, que foi gravada no segundo álbum, o álbum o Disco dos Mistérios, esse é de 89, e o Disco dos Mistérios é 91. Eu gosto muito mais do segundo. Esse tem muita gente que ama, é apaixonada por esse disco, e é muito bom. O John arrebenta, sim, tal, mas ele não é muito comercial. Ele tem uma sonoridade bastante experimental até, os refrões e tudo, mas eu sou muito fã de todos eles, o Rubinho Troll, das letras do Rubinho, do próprio John, tudo. E a formação, além do Rubinho Troll, do John Ulloa, tinha o Roger Bacon e o Marompas,
E é um belo trabalho, Combustível para o Fogo. Eu que não, eu que assim, para escolher entre os dois, eu prefiro o segundo. Eu digo aqui disco dos mistérios, porque o título é muito extenso, e eu não consigo decorar, ele é difícil. Mas está aqui o registro, então, desse belíssimo trabalho do Sexo Explícito, é, grupo de Minas, que era referência, assim como o último número, que o John também tocava no último número, mas chegou um momento que o John saiu do último número para se dedicar ao Sexo Explícito, e depois, quando o Sexo Explícito terminou, o John formou o Patofu. E ele arrebenta, tanto nesse primeiro disco quanto no segundo disco, violões, as guitarras e tudo que o John tocou nesses álbuns é incrível. Eu sou bastante fã, sou até suspeito. Ainda em 89, o Cotô lançou esse primeiro álbum, que é um álbum, esse sim é um álbum bastante experimental. É o André Fonseca e a Cherry, dois amigos que eu tenho em São Paulo, saudosa Cherry, que já nos deixou. É, Eles depois reformularam o Cotô virou realmente uma banda de rock do underground, lançaram um álbum chamado Monstro, que é muito bom, Give Me Your Money, e tantas outras músicas legais. O André Fonseca, ele saiu da Patife Band, ele gravou o Corredor Polonês, gravou também o primeiro da Patife Band, aí em 87 ele saiu da Patife Band e formou esse trabalho e fez esse trabalho com a Cherry, que é uma mistura experimental, são guitarras com violão, o próprio instrumento, o cotô, e uma sonoridade muito. Não é rock, não é nada, é uma coisa, é uma piração mesmo. Eu lembro deles fazendo a dupla aí, fazendo a divulgação. Eu não sei, pode ser que tenha alguma coisa dessa fase no YouTube, tinha que procurar. Mas é um álbum curioso, não é um álbum para botar, escutar e se divertir com, né, que tem músicas com refrão, aquela estrutura toda que a gente conhece, mais comercial não é, é bem experimental mesmo e, e é interessante, é isso. A palavra certa para esse trabalho dos dois é isso, é um disco bastante interessante, de 89. E para fechar essa lista de lançamentos dessa semana de 2 a 8 de agosto, tem Na Calada da Noite, que é o oitavo álbum do Barão. Oitavo, que tem um álbum ao vivo no meio do caminho, mas eu devo ter contado. Neste aí tem Política Voz, O Poeta Está Vivo, O Invisível, e foi o trabalho que o Barão que o Dé saiu, infelizmente, o baixista do Barão original, o Dé, ele saiu, se eu não me engano, logo no começo da gravação, teve um, ele teve um desentendimento com o Frejá, que eu me lembro da época, o Dé queria cantar em uma das faixas e o Frejá, não só o Frejá, né, mas todo mundo envolvido na gravação achou melhor o Frejá cantar, até porque foi com o Carnaval, o disco anterior a esse, que o Frejá se estabilizou, sim, sim, sim. Ok, o Frejá é o vocalista do Barão Vermelho, o Carnaval fez um baita sucesso, o Pense Dance e tudo, e chegou nas rádios, teve um sucesso comercial, vendeu muito, tem boas músicas, é um disco muito bem gravado, tudo. Então foi um momento em que o Frejá, nacionalmente, todo mundo ficou sabendo, quem não sabia, quem abandonou o Barão Vermelho depois que o Cazuza saiu da banda, retornou para o Barão Vermelho com o Carnaval, com o Frejá cantando. Então, talvez seja por isso que houve esse conflito e essa negativa do Dé cantar em uma das faixas. Mas, enfim, aí o Dé saiu e entrou o Dade do Novos Baianos, a cor do som, grande Dade, sou muito fã do Dade. E atualmente, eu gravo esse vídeo em abril de 2026. Eu tenho feito muita gaveta, né? Tenho feito gravações antecipado muito. E neste momento tem um trio que se juntou, está fazendo alguns shows no Rio, que é o Arnaldo Brandão, o Dade e o Vinícius Cantuária.
Os três se reuniram para fazer esses shows especiais e tudo. O Dade, ele também ficou pouco no Barão. Esse álbum é de 90. Em 92 ele saiu, porque o Dade ele é muito procurado, ele é muito requisitado, ele é muito... E depois ele foi tocar com Marisa Monte, tudo, mas esse é um baita de um trabalho do Barão Vermelho, vale a pena escutá-lo também, e teve isso. Então o Dade entrou e gravou tudo de novo, assim, eu não sei quantas faixas o Dé já tinha gravado, mas como estava ainda em início de trabalho, eles acharam melhor o Dade gravar todos os baixos, todas as faixas deste álbum. Mas é isso. Então eu vou aqui para as curiosidades da semana. Deixa eu até virar aqui a minha colinha. As curiosidades que eu não consigo decorar, então eu pego o próprio livro. No dia 2 de agosto de 1969, atenção, pessoal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o grupo gaúcho Liverpool, maravilhoso, iniciou a gravação do primeiro álbum, Por Favor, Sucesso, que tem as faixas Cabelos Varridos, Voando, Impressões Digitais, e a faixa título, Por Favor, Sucesso, é um baita de um disco muito legal, apesar de ser 69, ele ainda tem uma sonoridade da Jovem Guarda, mas ele é bem legal. O Liverpool, depois que terminou, é, reformularam a formação tudo e se tornou o Bicho da Seda. Então tá aí, dia 2 de agosto de 69, o Liverpool começou a gravar o Por Favor, Sucesso. Ainda no dia 2 de agosto, só que de 84, estreou nos cinemas o filme Bete Balanço, com a trilha sonora baseada no rock brasileiro. Além de Barão Vermelho, que compôs a música título e atuou no filme como participação, tem Sangue da Cidade, Lobão e os Ronaldos, Brilho, Celso Blues Boy e outros. Volta e meia eu falo aqui de Bete Balanço, tem uma data, inclusive, de quando o primeiro dia de gravação do Bete Balanço. Então, no dia 2 de agosto de 84, estreou no... Foi uma febre, assim. Eu eu fui 2 vezes no cinema assistir Bete Balanço e eu sentei no chão. Sentei nas escadas ali, naquele corredor entre as cadeiras, e todas as sessões lotadas. Foi um fenômeno, assim, foi um fenômeno. Tanto que depois do Bete Balanço veio o filme Rádio Pirata, e veio outros também, baseado no rock brasileiro, tudo. Começou uma baita chuva aqui. Aí eu pulo para o dia 3 de agosto de 76. Falei que ia ter uma curiosidade do Mutantes. Então, dia 3 de agosto, Mutantes, já sem o artigo, 3 de agosto de 76, Mutantes estreou nova formação em um show realizado no Museu de Arte Moderna, no MAN, no Rio de Janeiro. Segundo o guitarrista Sérgio Dias, trata-se da terceira fase do grupo, com Sérgio Dias na guitarra vocal, Paul de Castro no baixo, Luciano Alves teclado e Rui Mota na bateria. Seguindo aqui, no dia 4 de agosto de 84, foi divulgada que Legião Urbana iniciou as gravações do primeiro álbum, lançado no primeiro semestre de 85. Você vê, em 2 de agosto de 69, o Liverpool iniciou o disco, a gravação do Por Favor, Sucesso. No dia 4 de agosto de 84, Legião iniciou a gravação do primeiro disco também. E eu pulo agora para o dia 8, a última data dessa semana, dia 8 de agosto. Dia 8 de agosto de 68, aconteceu em uma festa fechada no bar Avenida Danças, em São Paulo, o show de lançamento do álbum Tropicália ou Panis et Circenses, clássico absoluto, um dos grandes clássicos da música brasileira, e que reuniu os músicos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Nara Leão, Tom Zé, os Mutantes, Gal Costa, Rogério Duprat, além dos poetas Capinam e Torquato Neto. Entre os destaques, a Panis et Circenses, Baby, Bate Macumba, eu nem preciso falar essas coisas, né? Sobre o Tropicália tem documentários, tem um monte de coisa. Só estou contando aqui essa curiosidade, que é a data do show de lançamento. E o lançamento para o público aconteceu no dia 14 de agosto.
Eu tenho no blog Sete Doses de Cachaça, eu transcrevi a matéria deste show, que foi um jornalista da Folha lá, e depois ele contou o que aconteceu de noite, quem chegou primeiro, quem chegou, como foi o show, como estava o público, tudo. Então é bem legal. Então fica aqui registrada essa data, 8 de agosto de 68, que foi o show de lançamento do Tropicália ou Panis et Circenses. Está tudo aqui. Eu também resgato no, no calendário do rock. A gente tem dentro do rock brasileiro tem muitos discos que tem essa coisa híbrida com a MPB, tanto o Tropicália, Clube da Esquina, o Ave Sangria mesmo, o de 74, ele tem essa mistura de rock com MPB e tantos outros. Nos anos 70 tinha esse costume de Novos Baianos, né, de misturar a sonoridade MPB, violão, a viola caipira, tudo com o rock, teclado, a bateria, os timbres, né? Então isso era bem legal. Mas é isso aí. Foram então os lançamentos e as curiosidades desta semana, do dia 2 a dia 8 de agosto. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Mais uma vez, eu lembro que este vídeo faz parte de uma playlist que eu criei chamada O Rock Brasileiro e Suas Histórias, que eu conto que eu falo de tantos outros lançamentos, de todas as fases do rock, dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000. Eu esqueci de falar num outro vídeo passado, eu falo dos principais lançamentos dos anos 80, dos anos 70, essas coisas todas. Tem um vídeo que eu falo só de coletâneas, que nos anos 80 saíram muitas coletâneas, e se eu não me engano, na semana passada, ou retrasada, eu falei de algumas coletâneas, não São Paulo, eu falei de algumas coletâneas, e tem um vídeo só sobre essas coletâneas bacanas, que foram lançadas nos anos 80. Então é só procurar lá os temas, se você quiser saber mais, e se divertir aí com esse conteúdo. Tá certo? Então eu agradeço mais uma vez a companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um beijo e um abraço. Até.